Esqueça tudo. Faz o M com extrema segurança. Vai jambrolhar. Eu não sei fazer essas chavão aí, parece Zorra Total. É oficial, galera. Renato Money Moicano está assistindo meus vídeos aqui do Visão da Luta. Vamos falar sobre Renato Moicano, vamos falar brevemente sobre aquele processo judicial onde vários lutadores entraram contra o UFC e o Moicano está entre os 3% apenas que não aceitaram o dinheiro do UFC. Ele negou mais de R$1 milhão, conforme ele nos confessou aqui, somente para manter sua palavra de homem. Vamos falar brevemente sobre isso, vamos falar sobre Renato Moicano, vamos dar também algumas dicas de livros que Moicano pode falar nos seus próximos discursos, principalmente se ele lutar no UFC Rio, que é um desejo dele. Fica até o final do vídeo que tá bem legal. Aqui eu não faço esses chavões aí que o Renato Moicano faz lá no canal dele, mas aqui é uma forma de você se manter informado também no mundo da porrada. Quem gosta de porrada, apoia quem gosta de porrada. Então deixa seu like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Hey! Então, brevemente aqui, eu fiz um vídeo recente, tá aqui ó, é esse vídeo aqui, Moicano, raro lutador de palavra, 97% dos lutadores não honram com suas palavras, no qual eu falo brevemente, eu vou resumir aqui em 30 segundos, tá? No qual eu falo brevemente sobre um processo judicial que vários lutadores antes de 2017 entraram contra o UFC, que na época eles assinaram um contrato com o UFC aceitando todos os termos, e posteriormente eles vieram e falaram, não, eu acho que o que eu aceitei na época era muito pouco, eu quero mais, etc e tal, não sei o que. Aí acabou, esse processo acabou com um acordão, onde o UFC decidiu pagar 395 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão para os lutadores. Aí a galera chamou, o juiz lá do processo lá nos Estados Unidos, chamou, ó, os lutadores que entraram antes de 97, pode assinar aqui uma petição para ver quem que vocês querem ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ser distribuído entre uma galera. 97% de lutadores que não honraram suas palavras na época foram lá e assinaram essa petição, e o Moicano está entre os 3% que não assinaram. Aqui no vídeo que eu fiz, eu trouxe aqui uma entrevista, que quando estava ele e o Parrumpa entrevistando o Demian Maia, e na época o Moicano falou, cara, eu não aceitei, eu não assinei, porque, cara, na época lá eu ganhava $8 mil, e 8 mil dólares da bolsa e $8 mil da vitória, do bônus da vitória. E na época eu assinei feliz, eu tava feliz e tal, e pô, eu concordei, eu assinei de livre e espontânea vontade. Não seria justo, o Moicano falando, eu vim agora aqui e falar, não é legal, eu acho que eu merecia mais e assinar. Agora, nesse outro podcast dele, que é um que ele fala em inglês, Show Me The Money, tá? Ele confessa aqui que ele negou, se ele assinasse a petição, ele ia ganhar $200 mil. $200 mil. E aqui ele trouxe um argumento que eu trouxe no meu vídeo passado. No meu vídeo passado, o que eu falei no meu vídeo passado? Eu falei que os lutadores que na época aceitaram de livre e espontânea vontade o contrato com o UFC e agora estão querendo mais, é a mesma coisa que uma mulher que namora com você, espontaneamente ela namora com você, aí você vai e não quer mais ela tem relação consensual com você, tudo, com livre e espontânea vontade, aí depois de um tempo, ela vai lá e fala, não, eu me arrependi de ter dado para aquele fulano lá, porque foi estupro, isso foi estupro. Então é a mesma coisa, a mulher que dá de livre e espontânea vontade e depois fala que foi estupro, como o lutador que assina um contrato de livre e espontânea vontade e depois fala que foi pouco a bolsa que deram pra ele. É a mesma coisa, esse foi o argumento que eu trouxe. E o Show Me The Money, ele falou aqui, cara. Então aqui ele confessa, ó. É em inglês. Ele começa, quer saber porque eu amo o UFC? Quer saber porque eu amo o UFC? Aí ele fala, ó, eu não quis assinar a petição lá pra ganhar $200 mil. Eu sou um dos poucos lutadores 3% dos lutadores que não sou. 3% dos lutadores honraram suas palavras e Moicano foi um desses. 3% tiveram palavra de homem. Não, o que eu falei, eu fiz. Aí ele desenvolve um pouquinho mais, ó. O MMA Mania fez uma reportagem falando sobre isso aqui. E daí aqui ele desenvolve um pouco mais. Ó. Aqui tá traduzido aqui no Google, né? Então, ó, você quer saber porque eu amo UFC? Só tinha que colocar meu nome, só isso, pra ganhar os 200 mil. E ele não assinou. Apenas 3% dos lutadores recusaram. Aí ele fala aqui, aí ele traz isso aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Isso é como se você tivesse uma garota hoje e estivesse deixando ela. Então você tem uma menina e larga ela. Aí com 2 anos depois ela fala, o cara me estuprou. É isso que é. Então ele usou o argumento que eu usei. Aí ele falou, ó, eu concordei, lembro na minha primeira luta era $8 mil e $8 mil se ganhar, e então eu concordei, porque eles se aproveitaram de você. É a mesma coisa, você tem uma garota e vai, e quando não quer mais a garota fala que você abusou dela. Então ele trouxe esses argumentos. Ele fala um pouquinho mais sobre liberdade, sobre livre mercado. Ó. Se você gosta da lógica, como os Estados Unidos foram criados, como o livre mercado, você tem que fazer a parte do negócio. Não se pode tirar proveito das pessoas. O problema das pessoas agora é que a mentalidade do UFC é muito rica. Eles podem fazer isso. Não é assim. Você tem que honrar sua parte. E é verdade, aqui
Renato Moicano negou R$1 milhão, tá? R$1 milhão pra honrar a palavra dele, tá? Beleza, galera, é só esse vídeo rápido pra falar sobre isso. Eu falo sobre esse assunto mais aprofundado no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Assista aí, beleza? E aqui é pra provar que o Moicano tá assistindo o meu vídeo porque ele deu o mesmo argumento que eu dei. Outro ponto que eu quero falar, aqui tá o último livro que o Moicano, ó, eu comprei, ó. O último livro que o Moicano, quando ele ganhou, ele mandou comprar, ó, Democracia, o Deus que Falhou, ó. Comprei, ó, Hans Hermann Hoppe, ó. Aqui, ó, já quase terminei de ler aqui, ó. Na verdade, já terminei de ler, ó. Comprei, hein, Moicano. 6 lições, que foi a primeira vez que ele indicou um livro, eu também comprei, tá? Também comprei, mas tá emprestado pra um amigo meu de academia, que treina Muay Thai comigo, que pediu emprestado, tá? Então eu emprestei também. Livros que o Moicano seria legal pra ele indicar se ele lutar no Brasil. Porque lembrando que o Moicano, ele quer lutar no Brasil, né? Aqui, ó. Ele até saiu uma reportagem aqui que ele faz um pedido, ó. Malhadinho não vai lutar no UFC Brasil. Dana White, se me botar no card, bota um adversário fácil. Tem um bom discurso pra fazer no Brasil. Vou fazer um bom discurso depois da luta para os nossos políticos. Esqueça tudo. Pô, nem assim que ele faz, né? Mas enfim, ele pediu pra lutar no Brasil, já que o Malhadinho vai lutar lá com o Drago, com o Volkov no UFC Abu Dhabi, salvo engano, né? Então ele tá pedindo luta porque ele tem um discurso. Se ele fizer um discurso aqui no Brasil, capaz de ele ser preso. Mas ele pode indicar, primeiro, esse livro aqui, ó, que diz muito sobre a situação que a gente se encontra, o caminho da servidão de Friedrich Hayek, economista austríaco. Ou pode indicar também aqui o Cálculo Econômico sobre a Sociedade Socialista de Ludwig von Mises, também não dá pra aparecer aí, né? Mas eu acho que esse do Friedrich Hayek, aqui, economista austríaco, aqui o caminho da servidão seria bacana, junto com o discurso dele aí, capaz de ele ser preso, hein? Dependendo do que ele falar, capaz de ser preso, tem que tomar cuidado. Beleza, galera? Esse aqui foi o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Fiz um vídeo rápido aqui só pra falar sobre essa situação. E se inscreve no meu canal, não custa nada, tem que ficar pedindo, vocês são pilantras, vocês não se inscrevem, vocês seguem um monte de canalzinho aí, o canal do Renato Moicano é muito bom, o cara é lutador, mas tem muito canalzinho fuleiro aí de luta e vocês seguem esses caras aí, e não tem problema seguir, mas tem cara que é ruim, pelo amor de Deus. Enfim, até o próximo vídeo. Hey!